Olá, vamos falar sobre quebra de objeções. Meu nome é Fred Pataro e se você está aqui no canal é porque você quer aprender a ter um escritório autogerenciável e fechar contrato todo santo dia. Antes de qualquer coisa, antes de entrar no nosso assunto aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque são conteúdos de extremo valor que eu tenho certeza que, assim como mudou a vida de centenas de alunos, vai mudar a sua vida também, tá bom? Outra coisa, eu quero falar para vocês, aqui é sem roteiro, é papo na prática. Como acontece aqui no meu escritório, eu vou mostrar para vocês. Não tem teoria, não tem roteiro, estou falando o que acontece no dia a dia. Vários alunos têm perguntado, Fred, estou com dificuldade para quebrar objeção tal, com dificuldade para quebrar tal tipo de objeção do cliente. Primeiro, para você que está começando agora, o que é objeção? Objeção é o seguinte, principalmente para quem está entrando agora na advocacia híbrida, que é aquela advocacia que trabalha o digital em conjunto com o offline, principalmente para essas pessoas que estão entrando nesse mercado, nesse oceano azul da advocacia, é bem comum que as pessoas conversem com o seu escritório, conversem com você e às vezes não feche o contrato. Sempre tem um motivo para a pessoa não fechar o contrato. E aí que está a objeção. Por que essa pessoa não fechou o contrato com você? Aí você precisa metrificar. E o lado bom disso, eu já fiz isso ao longo desses 16 anos no meu escritório, então a gente tem isso tudo condensado, é claro que a gente aprende ainda no dia a dia, né? Ainda existem objeções que a gente precisa quebrar e a gente vai aprendendo todos os dias. Quando eu entrei no digital, por exemplo, há uns 4 anos atrás, foi em 2000 comecei a namorar mesmo digital em 2015, 2016, por aí, a gente começou a ver que há uma dificuldade ainda maior do que no presencial. Por exemplo, já vamos começar a dar a primeira objeção. Por que o cliente não fechava com a gente lá atrás? Porque o escritório, para quem não me conhece, eu tenho um escritório matriz no interior de Minas e tenho filiais na capital de Minas e na capital do Espírito Santo, tá bom? Em Vitória, em BH, e temos também unidades no interior de Minas, outras unidades. E a objeção, principalmente para quem morava muito longe, em outros estados, era com o nosso endereço. A gente observou isso com muita clareza. Tinha um certo preconceito ali, por não ser um escritório de um grande centro. E ali a gente, pensando naquele início, a gente não tinha como colocar um escritório físico, né, numa grande capital, ainda porque a gente já tinha o nosso escritório, já investia muito nele, mas o que a gente achou de solução naquela época, e hoje eu indico para você que está começando, funciona muito bem, coworking. Você consegue pegar um endereço fiscal e aí quebrar essa objeção. Porque você consegue colocar ali, por exemplo, no Google Meu Negócio, um endereço de um grande centro, como Belo Horizonte, como São Paulo, como Brasília, e a partir daí você já consegue quebrar essa objeção. Não vai ser assunto na conversa, não vai ser assunto no atendimento a questão da localidade, porque você já vai estar num grande centro. Ah, Fred, mas isso não existe. Então, existe muito. Depois que agora a gente tem um escritório em Belo Horizonte, tem um escritório em Vitória, depois disso nunca mais nós tivemos esse tipo de questionamento. Inclusive, para quem está começando, é importante fazer o Google Meu Negócio já com o endereço no grande centro. Vou falar com vocês algo que aconteceu aqui, prática, não teoria, tá? Nosso escritório, quando eu entrei no Google Meu Negócio, já tinha um escritório aqui na minha cidade, no interior de Minas. Então eu coloquei o endereço lá. E até hoje, pessoal, eu tento mudar para o endereço de BH e não consigo. O fato de ter o escritório em BH, eu já consigo quebrar essa objeção que em todas as ferramentas, no Instagram, nas redes sociais, em tudo, tem os nossos endereços. Então a pessoa não questiona endereço. Mas no Google Meu Negócio, por exemplo, eu tentei mudar onde tem a maior parte das minhas avaliações para o endereço da capital e não consigo. E eu entendo o Google, porque vamos supor que você está indo no McDonald's do BH Shopping. Ali você tem um atendimento e uma avaliação. Se você for no McDonald's do Pátio Savassi, outro shopping de BH, já é outro atendimento, já é outra avaliação. Se trocar esse endereço, não dá, não vai ser a avaliação correta. A avaliação que está ali, em tese, é daquele endereço que você cadastrou naquele Google Meu Negócio. Então eu entendo a empresa. Então tem uma parte burocrática muito grande que a gente está provando que é o mesmo escritório, só que em endereços diferentes. É o mesmo atendimento, porque o atendimento é online. Mas
entenda o Google. Então, para você que está começando, essa quebra de objeção de endereço, já fica aí a dica de fazer o Google Meu Negócio já com o seu endereço num grande centro. Não é caro, tá, pessoal? Tem vários alunos que estão fazendo, é tudo de forma lícita, tudo dentro do estatuto. Claro, eles registram em CNPJ, tem tudo, tá? É tudo de forma legal. Inclusive, você pode atender o seu cliente nesses endereços, tá? Mesmo no endereço fiscal, no endereço no coworking, você pode ir lá. Por exemplo, eu tenho um aluno no interior da Bahia, tem endereço fiscal em São Paulo, e ele atende lá em São Paulo também, de vez em quando ele vai lá. Então, isso acontece. E é uma quebra de objeção simples de resolver, entre aspas, ainda que você esteja começando. Outra quebra de objeção muito comum é a questão de preço, né? E aí vai uma dica. Preço, gente, preço na advocacia previdenciária é algo muito delicado. Cada estado entende, cada OAB de cada estado entende de uma forma. A OAB de Goiás tem uma abertura maior, a OAB de Minas tem outra, São Paulo, enfim. O que eu faço? Como eu trabalho com volume de prospecção, que a gente decidiu, não é assunto que fica falando preço que o meu escritório cobra, até porque isso pode variar. Qual a dica que eu dou para você que está começando? Estabeleça um preço dentro do Estatuto da Ordem, médio, para você aplicar no Brasil inteiro, entendendo que você em pouco tempo poderá e deverá atender o Brasil inteiro, tá bom? A forma de consumo do usuário da internet está mudando muito, então as pessoas estão contratando mais na internet, então é uma chance gigantesca para você atuar no Brasil inteiro. Por que não? Por que não ficar preso só na sua região? Hoje a gente tem cliente no Brasil inteiro. Então como que eu estabeleço? Pelo menos 30% dos atrasados e um mínimo de 3 benefícios, dependendo do tipo de benefício previdenciário. Para você que é previdenciarista, vai me entender bem. Se você não é previdenciarista, sempre estabeleça uma média justa. Por quê? Para não ser debate ali no seu atendimento a questão do preço. E aí vem uma outra dica. Para não virar debate a questão do preço, do valor a ser investido, isso está intimamente ligado à avaliação, à sua avaliação, à sua autoridade, principalmente nas redes sociais. Então, por exemplo, o Google Meu Negócio que eu acabei de citar, avaliações 5 estrelas no Google Meu Negócio. Isso já é algo que tira da pessoa, tira do escritório ter que provar que é bom, entende? Ali, a própria avaliação das pessoas já comprovam a qualidade do seu serviço e isso serve como quebra de objeção. O lead que está ali, o possível cliente, ele quer a sua prestação de serviço, porque ele vê ali uma autoridade já formada. Daí a importância de se formar a vitrine, de se formar a base de tudo antes de começar a vender na internet. Fica aí essa outra dica para quebra de objeção. Então não adianta, por exemplo, eu tenho muitos alunos, principalmente Norte e Nordeste, os honorários para quem está ainda no offline, eles são maiores do que os honorários cobrados Sudeste, Sul e Centro-Oeste. É uma média que a gente levantou e, de fato, é bem comum que lá no Nordeste seja mais caro, mais alto o valor a ser cobrado, principalmente de forma presencial. Talvez pelas distâncias, talvez pela dificuldade maior de se chegar até o cliente, então aumenta muito o custo do advogado. Mas aqui eu estou falando para você que trabalha na forma híbrida. Então é importante que você estabeleça um valor que é o praticado na maior parte do país, né? Então o valor é dentro, não que estes valores sejam fora, tá? Esses valores que eu acabei de citar para vocês, mas o valor que eu indico para vocês é dentro da menor média praticada no país. Então, por exemplo, se São Paulo, um exemplo, tá, pessoal? Se São Paulo permite no máximo, a OAB já definiu lá que permite no máximo 30% mais 5 benefícios, cobra isso. Por quê? Se você cobrar 30% mais 12 benefícios, porque Goiás ou outro estado permite, aí você tem um cliente de São Paulo, você começa a ter uma possível dor de cabeça ali na frente, que não faz sentido. Trabalhe com volume e resultado. Você precisa entregar o que você vende, mas ao mesmo tempo trabalhar de forma tranquila. Você não vai ter problema com a AB, você não vai ter problema com colegas, enfim, é a dica que eu deixo para vocês. E a quebra de objeção está muito mais no valor que você demonstra do seu escritório, não valor no sentido de preço, tá? Do que propriamente no preço do serviço. Ó, um dado importante para vocês. A DVBox, eles fizeram uma pesquisa em 2023, agora, fizeram uma pesquisa sobre o consumo de serviço advocatício. Então, entrevistaram pessoas no Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil, né? E aí perguntaram
quem contrataria o serviço de forma remota? Já são 12%. Ah, Fred, 12% é muito pouco. E o restante só contrataria de forma presencial. Se você perguntasse em 2020, 2018, não chegaria a 10. Em 2015 não chegaria a 5, nem a 3. Então hoje, o que você tem que entender é 12% de uma população de mais de 200 milhões de habitantes, onde, para você previdenciarista principalmente, qualquer pessoa, qualquer cidadão é um possível cliente, tá? Seja um idoso, através de um amparo ao idoso ou aposentadoria, uma grávida, salário maternidade, uma pessoa que está incapacitada através de um benefício por incapacidade, uma pessoa que está em estado de miserabilidade, LOAS, ou uma pessoa que trabalha em local insalubre, aposentadoria especial, um trabalhador rural, todo mundo é um possível cliente de você, previdenciarista. Todo mundo é um possível cliente do previdenciarista. Então, por isso, um mercado fantástico para atuar aí na advocacia, e a quebra de objeção é tão importante quanto você atuar. Por quê? Se você prospecta, por exemplo, aqui no nosso escritório, a gente atende pessoas do Brasil inteiro todos os dias, através de uma ferramenta chamada ChatGuru, que possibilita que a gente quebre uma outra objeção ou outras objeções. Exemplo de objeção quebrada através do ChatGuru. A gente consegue responder com uma agilidade muito grande, porque qualquer atendente está no mesmo número, e ainda que você esteja começando e não tenha equipe, mesma coisa. Você não precisa ficar digitando tudo, você já tem todo um fluxo organizado de forma rápida para que com um clique você consiga responder aquela pergunta, que a gente já sabe a pergunta que vem, não tem como mudar tanto. E aí a gente já tem a resposta para cada tipo de pergunta. E a gente induz a pergunta, claro, de forma honesta, para poder ter a resposta ali, a pessoa já fica ciente da nossa autoridade, fica ciente do valor que a gente cobra, fica ciente de tudo em pouco tempo. Então a gente não perde tempo, a gente relaciona com o cliente, não vende para o cliente. E aí a gente consegue um fechamento de contrato de forma natural, através de ferramentas como o ChatGuru, por exemplo. O que mais, pessoal, que a gente consegue com uma ferramenta dessa? Qual outra quebra de objeção? O cliente entrou em contato via WhatsApp, né, que aí vai cair no ChatGuru, depois do horário de atendimento. Se a gente não tiver com o sistema de plantão, a gente tem uma automação, um robô que vai atender, mas não é aquela resposta rápida do WhatsApp. Pelo amor de Deus, aluno meu que tem isso, eu quase, meu Deus do céu, aquela mensagem, estamos fechados no momento, nosso atendimento é de 8 às 17 horas, atenderemos na próxima segunda-feira, agradecemos a compreensão. Você perdeu o seu cliente, você perdeu o seu possível cliente. Provavelmente eu ou um aluno meu, o meu escritório ou algum aluno meu vai atender esse cliente, esse possível cliente, né? E vai fechar contrato com ele, porque quem escolhe o horário do atendimento é o cidadão, não somos nós advogados. Então, às vezes a pessoa trabalha o dia todo, ela só consegue mandar mensagem à noite. Durante o dia ela não consegue pegar no celular. Às vezes ela trabalha a semana inteira e vai deixar para resolver isso no final de semana. Então não é você que vai escolher. Outra quebra de objeção que pode ser feita através de ferramentas inteligentes, né? Claro, tudo com estratégia. Ali a gente já dá a opção. O ChatGuru, por exemplo, ele já entende se é o primeiro contato daquele telefone com o nosso telefone. Se é o primeiro contato, ele vai mandar a mensagem X. Se já é um segundo contato, ele vai mandar a mensagem Y. E aí cada resposta do cliente vai direcionar para uma atividade diferente do bot, então do robô. É outra quebra de objeção que dá para ser feita através da inteligência artificial, tá bom? De forma natural. Outra quebra de objeção muito importante também, tá? Questão de assinatura. Às vezes a pessoa não consegue assinar no celular. Um vídeo explicativo, um vídeo simples, colocado no YouTube para não gastar os dados da pessoa. Se a pessoa não tem condição de ter dados móveis ilimitados ali. Um vídeo no YouTube explicando como faz assinatura digital. E aí, pessoal, são diversas outras formas de você quebrar a objeção. Você precisa saber qual é a objeção. Então, no seu dia a dia aí, você vai anotar, estabelecer um plano de ação para quebrar cada objeção que você tem no dia a dia. No final de 1, 2 meses, você já tem todo o seu fluxo definido para quebra de objeções, tá bom? Esteja você iniciando ou não. É importante que você estude esses dados no dia a dia e aí estabeleça padrão de atendimento. Não é que vai ficar uma coisa robotizada, mas vai ficar uma coisa padronizada, organizada. E aí, com o tempo, dificilmente vai aparecer objeção nova. Acontece, mas aí é estabelecer um plano de ação, executar, checar e padronizar o que der certo
e fazer de novo o que der errado. Refazer, né? Refazer o planejamento ali do que deu errado, tá bom? Então as objeções, elas existem para serem quebradas. E é muito gostoso trabalhar com isso, é muito interessante, porque aí você consegue você consegue fazer com que o seu trabalho fique mais emocionante, tá? Seu trabalho ele fique mais empolgante mesmo. Então, quando a gente lida com uma objeção, e tem aquelas pessoas também, galera, que vai entrar em contato com o seu escritório, sem script aqui, tá? Vai entrar em contato com o seu escritório, mas não quer fechar nada não, é só curioso. E aí tem como saber também. A gente tem lá a tag dos curiosos ali, e a gente dispensa isso, a gente não perde tempo com curioso não. É a gente, com o tempo, aprendendo a lidar com cada tipo de busca no nosso escritório. Supernatural, internet principalmente, direito híbrido, advocacia híbrida, para quem quer entrar no digital aí junto com o offline, que é um caminho sem volta, tá? No meu modo de ver. Para quem quer entrar com isso, tem que entender que precisa ser persistente. As coisas não acontecem da noite para o dia. Porém, notícia boa é que hoje tudo acontece de forma muito mais rápida que antes. Então ninguém me ensinou quebra de objeção, eu tive que aprender na prática, na porrada. Claro que depois eu fui estudar táticas de estratégias de atendimento, é óbvio, né, para poder aperfeiçoar, e é isso que eu trago para vocês aqui. Mas hoje você consegue, através de métodos, através de vídeos como esse que você acabou de assistir, que você está acabando de assistir, aprender sem ter que esperar 10 anos de dor de cabeça, batendo na parede, para poder aprender isso, tá bom? É isso que eu quero propor para vocês. Continue seguindo, ative o sininho para poder receber mais conteúdos como esse. Siga meu Instagram, @fredpataro, que você pode ter certeza que você vai ter insights valiosíssimos aí que podem mudar a sua advocacia, mudar a sua vida, ter mais liberdade geográfica, mais liberdade de tempo e mais liberdade financeira e aprender a ter contrato todo santo dia aí no seu escritório, ainda que você esteja começando, ainda que você more em cidades pequenas, tá bom? Conto com vocês, faça sua inscrição e ative o sininho aqui, que toda vez que eu colocar um vídeo, e sempre, você vai receber em primeira mão. Um abraço.